Quando tu pesquisa Percy Jackson no YouTube, tu geralmente só acha três coisas: resenhas dos livros, umas cenas cortadas dos filmes e alguns vídeos falando sobre adaptação. Os únicos canais que eu vejo fazendo alguma coisa diferente são o Oráculo dos Semideuses e o Monte Olimpo, que, tipo, eu gosto muito do canal deles, tá ligado? Mas eu quero fazer um bagulho diferente. Tipo assim, o que seria um bagulho diferente? Eu tô ligado que tem muita gente que não tem saco pra ler. E os vídeos que eu vou fazer vão ser uma forma de tentar trazer essas pessoas pra esse universo, tá ligado? Mas também tem outra coisa. Tipo, sempre que eu fico muito tempo sem ler o livro, eu acabo esquecendo do que acontece, tá ligado? Tem Alzheimer, talvez. Tipo assim, tá ligado no segundo livro de Percy Jackson, que tem aquele resort lá que o Percy vira o hamster? Então, eles falaram dessa parte lá no livro do Filho de Netuno. E, mano, quem disse que eu lembrava? Eu tive que voltar lá no Mar de Monstros pra ler tudo de novo e ver o que que era. Tá, mas e aí, o que que tu vai fazer? Eu vou pegar o livro e contar a história só que do meu jeito. Então, se tu quiser relembrar alguma coisa que aconteceu nos livros, tu não vai precisar ler 300, 400 páginas pra ver o que aconteceu. Então, é só tu vir aqui nos meus vídeos e ver de uma forma resumida. Chega de enrolação, bora lá pro primeiro vídeo. Percy Jackson é um moleque de 12 anos que sofre de dislexia e estuda na Academia Yance, que é um internato em Nova York. Ele é meio problemático, ele já passou por várias escolas e ele sempre dava um jeito de ser expulso. Quando ele estava no quinto ano, rolou uma excursão pro campo de batalha de Saratoga e ele deu um jeito de atirar uma bola de canhão no ônibus da escola. Além disso, quando ele estava no quarto ano, rolou uma excursão por uma espécie de aquário que era um tanque de tubarão. E ele conseguiu abrir o tanque do tubarão e molhou geral. E o tubarão fugiu, pra tu ter uma ideia de como ele é problemático. Dessa vez, Peliance estava rolando uma excursão para um museu de mitologia grega. E o Percy estava bem aninho pra não fazer cagada de novo e ser expulso. Tinham dois instrutores nessa excursão. Um era o Sr. Brunner, que era um professor de latim, velho barbudo, que andava em uma cadeira de roda. E a outra era a Sra. Dodds, que era a professora de matemática substituta. Ela entrou depois que a antiga professora teve um colapso nervoso. Por que será, né? Na excursão, o Brans passava por algumas esculturas e contava a história delas. Só que tinha uma menina lá que tava conversando e não tava deixando o Percy se concentrar. Ele já era dislexo, com ela falando então aí mesmo que ele não prestava atenção. O nome da garota era Nancy Bobofi. O Percy já tava bolado com ela, porque na viagem da escola até o museu, ela ficou tacando os pedacinhos de comida nele e no Grover. Grover era o melhor amigo dele, era um moleque aleijado, magricelinho, que tava no sexto ano e já tinha espinha na cara e barba. Sonhos de qualquer moleque de 12 anos. Mas voltando, o Percy perdeu a paciência com ela e deu uma gritão falando pra ela calar a boca. Aí o Brunner olhou pra ele e continuou contando a história que ele tava contando. Só que agora era como se ele estivesse contando a história só pro Percy. Ele só olhava pro Percy, pra mais ninguém. Era uma história sobre Deus e os titãs, como os deuses destruíram os titãs na guerra e tal. O Percy fingiu que entendeu alguma coisa e logo depois disso rolou tipo uma hora do recreio lá. No recreio, a Nancy deu um jeito de fazer o Percy fazer merda. O Percy tava lá desembrulhando o sandubão quando chegou a Nancy e deixou o lanche dela, que ela já tinha comido pela metade, cair em cima do Grover. O Percy tentou ficar calmo, mas não deu muito certo. Quando ele viu, a Nancy estava sentada dentro do chafariz toda molhada. Só que ele não lembra de ter encostado nela. Pra ele não fez nada. Ela tava sentada ali e do nada, quando ele viu, ela já tava lá no chafariz. Aí a Nancy começou a gritar que o Percy tinha empurrado ela. E a senhora Dodge chamou ele pro cantinho pra bater um papo. Eles entraram no museu e foram para uma seção mais afastada de onde o pessoal tava. Quando eles pararam pra conversar, a senhora Dodge começou a olhar pra ele, começou a rosnar. E do nada ela se transformou num bicho que parecia um morcego misturado com um maluco Senhor dos Anéis. Aí ela começou a falar umas paradas de que o Percy tinha que confessar alguma coisa. E o Percy ficou, mano, como assim? Não sei de nada. Aí ela avançou pra cima do Percy. Só que do nada o Sr. Brunner brotou lá e tá com a caneta pro Percy. O Percy conseguiu pegar a caneta no ar e quando ele encostou na caneta, a caneta virou uma espada de bronze. Na mesma hora ele enfiou a peixeira no Gollum drogado e o bicho virou poeira amarela. Ele olhou pro lado e o velho barbudo tinha sumido, mano. Assim que ele saiu do museu e foi pra onde as pessoas estavam, a Nancy começou a zoar ele, falando que ele tinha tomado bronca da professora Kerr. Mas, mano, quem era a professora Kerr? A professora que tava com eles era a professora Dodds. Ele ficou, mano, como assim? E perguntou pro Grover onde é que tava Dodds. Eu não sei se ele percebeu, mas ele acabou de transformar ela em farinha de rosca. O Grover falou que não sabia quem era a senhora Dodds, não. O Percy ficou tipo, mano, como assim? Nossa professora de matemática que tava junto com a gente na excursão. Só que ninguém sabia quem era mais a Dodds. Como assim, mano? Como assim ninguém sabia quem era a Dodds? O Percy já tava tendo uma crise existencial quando ele viu o velho barbudo. E ele tava tranquilo, perto de uma árvore, lendo um livrinho de boa. Ele foi devolver a caneta e o maluco agiu como se nada tivesse acontecido. Aí o Percy perguntou pra ele sobre a senhora Dodds. E o Brunner falou que nenhuma professora com esse nome já tinha dado aula na academia antes. O Percy tava perdidaço. Enquanto eu tava fazendo esse vídeo aqui, mano, acabou de sair uma notícia de que
Percy Jackson vai ter uma adaptação na Disney, mano. Eu tô muito feliz. Eu saí correndo pela casa toda. Hi, everybody. Can we have your attention for a minute? We're going to have an important announcement. That's right, Becky. After a lot of hard work and a lot of support from you guys, Percy Jackson is coming to Disney Plus. Yes! Yes. More later. E eu tô pirando, mano. Sério. Finalmente a gente vai ter uma adaptação decente dessa saga. Mas vamos voltar aqui, esse não é o foco do vídeo. O Percy passou o ano inteiro bugado com esse bagulho da professora. E, tipo, ele sabia que alguma coisa tinha acontecido de estranho. Sempre que ele falava alguma coisa sobre a senhora Dodge com o Grover, ele ficava meio nervoso e dava uma gaguejada. Mas ele sempre falava que o Percy tava maluco. Até que, um dia, ele tava estudando latim pra uma prova que ia ter no dia seguinte. Ele decidiu sair um pouco do quarto que ele tava pra pegar um ar. Só que nisso, ele escutou o Sr. Brunner e o Grover conversando no corredor. Só que não era uma conversa normal. Estavam falando umas paradas estranhas sobre prazo final, solstício de verão, névoa nos humanos. O Percy não tava entendendo nada, só que até ele relevou. Só que, o velho de 2 rodas falou alguma coisa sobre manter o Percy vivo. Como assim manter o Percy vivo? O Percy ficou nervoso e deixou o livro dele cair. Ele se cagou todo e saiu correndo pro quarto, tentando não fazer barulho. Enquanto ele corria, ele viu uma sombra de 3 metros de altura chegando perto de onde ele estava. Ele começou a ouvir uns passos parecendo um galope. Ele não entendeu nada, só que continuou correndo até que chegou no quarto dele. Depois disso aconteceu aquele típico clichê do maluco que chegou perto de onde o Percy estava, olhou pro lugar e falou: acho que não era nada não, devo estar passando mal, devo estar vendo coisa. O Percy já tinha picado mula e já estava dentro do quarto dele, deitado na cama dele. Uns dias antes disso, ele tinha discutido com o professor. Ele já estava sobrecarregado por causa do bagulho da senhora Dodge. Só ele sabia quem era a senhora Dodge. Todo mundo tinha esquecido quem era a senhora Dodge. E ele explodiu pra cima de um professor. O que aconteceu? Expulsão. O Percy ia ser expulso depois quando o letivo acabasse. No dia seguinte ele fez a prova, entregou pro Brunner. Nisso o professor virou pra ele e disse que a expulsão do Percy era pro bem dele. E que aquela escola não era o lugar certo pra ele. Que era só questão de tempo até ele sair. Nisso o Percy pensou que o Brunner tava falando que ele não era capaz de estudar naquela escola. Que, tipo, era óbvio que a expulsão dele era próxima. Só que o Brandon não tava falando nesse sentido. Mas o cabeça de algo não percebeu e saiu bolado da sala. Era o último dia de aula, então a única coisa que ele tinha pra fazer depois de sair da sala era fazer as malas dele pra ir embora. Ele fez a mala e subiu no ônibus pra voltar pra casa. Na viagem, o Grover tava paranoico. Ele ficava olhando pro corredor, pra janela, de um lado pro outro, toda hora. Parecia que alguma coisa estava perseguindo ele. Percy falou com ele da conversa que ele escutou na noite anterior. O Grover quase pulou da cadeira quando ele falou. Percy perguntou o que era o solstício. E o Grover tentou disfarçar, falando que só estava preocupado com o Percy por causa das alucinações que ele estava tendo com a senhora Dodge. Mas o Percy não caiu no papinho. Só que também não insistiu pra ele falar alguma coisa. Nisso o Grover deu pro Percy um cartão de visita com o número dele. Falou que era pra caso ele precisasse. E o Percy ficou tipo, mano, por que eu precisaria do Grover? E ele falou isso pra ele. O Grover ficou com uma cara vermelha e falou que na verdade ele tinha que proteger o Percy. O papo só tava ficando mais estranho. Mas um bagulho mais doido ainda aconteceu depois disso. O chão do ônibus começou a fazer uns barulhos de trituradora e do nada brotou uma fumaça preta com um cheiro de ovo podre no painel do ônibus. O bagulho impregnou tudo. O motorista teve que parar o ônibus no acostamento pra geral sair pra tomar um ar e ele viu o que tinha acontecido. Quando eles desceram do ônibus, o Percy olhou pro outro lado da rua e tinha tipo uma vendinha, uma feirinha que vende umas frutas. Nessa tendinha tinha 3 velhas paradas olhando pro Percy e tricotando um tipo de meia. O Percy achou isso meio estranho, mas ele relevou. O Grover também viu, só que quando o Grover viu, ele ficou paralisado. O moleque tava azedo de branco. Aí ele perguntou pro Percy, mano, pelo amor de Deus, elas não estão olhando pra tu não, né? Aí o Percy falou que elas estavam. Quando o Percy falou isso, o Grover pirou. Começou a falar que era pra eles irem pra dentro do ônibus. Começou a agir que nem um maluco. O Percy não subiu, mas quando ele olhou pras velhas, ele viu que uma delas estava com uma tesoura dourada na mão. Ela pegou um fio de lã da meia de Chernobyl e cortou com a tesoura. O Percy entrou em choque, porque conseguiu escutar do outro lado da rua o fio se cortando. Mas ele voltou pra realidade quando o geral começou a aplaudir e gritar, porque o motorista falou que tinha consertado o ônibus e tava tudo de boa, eles podiam seguir viagem. Quando eles subiram no busão, o Percy começou a passar muito mal. O Grover perguntou o que ele tinha visto quando ele olhou pras velhas, e ele falou que viu as velhas cortando o fio. Nisso o Grover começou a lamentar, mano. Ele começou a agir como se alguém tivesse morrido. Ele começou a falar umas paradas tipo, não quero que seja que nem da última vez, não sei o que. E pediu pra acompanhar o Percy até em casa. E, mano, eu acho que o Percy já viu muito o Hércules. Porque, mano, do nada ele virou pro Grover e falou, mano, alguém vai morrer porque elas cortaram aquele fio. Tipo assim, mano, como é que ele sabia? É complicado, mano. Como é que ele viu uma véia cortando um fio e pensou, acho que alguém vai morrer. Nisso o Grover olhou pra ele como se estivesse olhando pro defunto. Bom, gente, eu não vou conseguir fazer o que eu tinha pensado em fazer.
Tipo assim, eu queria fazer um vídeo só contando a história do livro todo. Só que quando eu comecei a fazer isso aqui, eu percebi que vai ser impossível porque tá dando muito trabalho e vai ficar muito tempo de vídeo se eu fizer um livro inteiro. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou dividir em mais ou menos 11 vídeos o primeiro livro de Percy Jackson, o Percy Jackson Ladrão de Raios, e eu vou postando aos poucos, até pra não ficar tão maçante assim e eu ver no que eu posso melhorar, no que eu posso corrigir. Então, o vídeo foi isso. Espero que vocês tenham gostado aí. Se vocês tiverem alguma crítica, alguma dica, algum ponto extra que tem no livro e eu não falei, deixe aí nos comentários que eu vou estar lendo e eu posso melhorar no próximo vídeo. Então é isso. Se você gostou, deixa o like e valeu!